Olá, meu nome é Tainara. Meu nome é Eduarda. Meu nome é Rafaela. E nós vamos apresentar o nosso trabalho sobre a bacia hidrográfica do Rio São Mateus. Primeiro passo. O arquivo Shapefile foi escolhido na mapoteca topográfica no site da Epagre-Cirã, onde a carta topográfica foi de São Joaquim com escala de 1:50. Esse arquivo possui as curvas de níveis e cursos d'água. A bacia foi delimitada à mão livre, sendo uma bacia de quinta ordem, e foi utilizado o comando clip analysis para a clipagem do cursos d'água e curvas de nível. O segundo passo foi classificar os rios de acordo com a sua ordem, segundo o método de Stanley. Foram classificados manualmente os rios de ordem 1, ordem 2, ordem 3, ordem 4 e ordem 5. Para juntar os rios de mesma ordem, foi utilizado o editor do ArcGIS e o comando merge para juntá-los. Depois, para cada ordem, foi utilizado a ferramenta ADD Surface Information, onde na tabela de atributos é possível encontrar dados como o comprimento dos rios, as altitudes e a declividade dos mesmos. Para obter os dados de declividade e altitude, tem que fazer a transformação dos dados vetoriais de curva de nível para um raster. Primeiro foi utilizado o comando create_team, onde foi adicionado as curvas de nível. Depois foi feita a transformação desse team para raster, com o comando team_to_raster. Logo, foi obtido o seguinte resultado. Quarto passo. Foi usado o comando slope para a determinação das declividades da bacia hidrográfica, selecionando o raster team. Com isso, entramos em propriedades e classificação, onde obtivemos os dados de máxima, mínima e média declividade. Para a determinação do rio principal da nossa bacia, nós seguimos as ordens do rio e nós encontramos o seguinte resultado para o rio principal. Depois, para acrescentar as informações de declividade, comprimento e altitudes do rio principal, foi utilizado uma interpolação com a ferramenta Interpolate Shape, onde nós utilizamos o raster e o rio principal. Depois, utilizamos a ferramenta ADD Surface Information para conseguir esses dados de declividade que foram acessados na tabela de atributos. Para obter os dados matriciais, nós fomos no site da Epagre e baixamos o arquivo de modelo digital de elevação da região 5, que se refere ao Planalto de Lages. Nós baixamos o arquivo TIFF. Com os comandos descritos anteriormente, foi possível delimitar a bacia e também obter a rede de drenagem, através do Flow, Direction e Flow Accumulation. Os comandos utilizados estão todos nessa aba e nessa aqui. Depois de obtida a bacia, foi possível encontrar a área através do Flow Accumulation, do valor das células acumuladas, e também foi possível gerar a ordenação dos rios através do comando Stream Order, onde foi colocado a rede de drenagem matricial e o Flow Direction. E obteve-se o seguinte resultado. Para isso, também foi utilizado o comando Stream_to_feature, que é um comando que transforma a rede de drenagem que era matricial para uma rede de drenagem vetorial, que foi encontrado aqui, já utilizado o comando clip para deixar somente dentro da bacia. Com os cursos de água já ordenados, foi utilizado o editor do ArcGIS para juntar os rios de mesma ordem
E assim, depois foi utilizada a ferramenta ADD Surface Information com base no raster fill para poder retirar as informações de altitudes e declividades que são encontradas na tabela de atributos da Ordem dos Rios. Essa tabela ela foi exportada para o Excel através da ferramenta Table to Excel. Essa ferramenta aqui. Neste momento, foi selecionado o comando Slope Fill para determinação da declividade da bacia, onde foi colocado Clip Fill. Assim, fomos em Propriedades, Classificação, obtendo-se os dados de máxima, mínima e média declividade. Nesse momento, utilizamos o comando Reclassify para a elaboração da curva hipossométrica, obtendo as áreas acumuladas e suas respectivas altitudes. Aqui colocamos o clip file como raster, entramos em classificação, com 9 classes em intervalos iguais. Como resultado, agora utilizamos o comando zonal statistic as table para juntar os dados do reclassify em uma tabela. Aqui colocamos o reclass obtido anteriormente e o clip fill com todas as variáveis. Nessa aba podemos abrir a tabela com os dados de altitudes e áreas que foram exportados para fazer a curva hipossométrica. Para a obtenção dos dados de altitude e declividade do rio principal, nós usamos o complemento ADD Surface Information, onde foi adicionado o Clip Fill. Logo, aqui na tabela de atributos, nós temos os dados de declividade e altitude. Para a criação do perfil do rio principal, foi feito primeiramente uma interpolação, através da ferramenta Interpolate Shape, entre o nosso raster, que foi utilizado o fill, e o rio principal selecionado. Depois dessa interpolação, nós selecionamos o rio principal e clicamos aqui para gerar o perfil do rio, através desse gráfico, onde apresenta a distância, o comprimento do rio e as altitudes. Depois de fazer todos os procedimentos com o ArcGIS, nós passamos para o Excel. Esses dados aqui, eles são da tabela zonal obtida anteriormente, e a partir desses dados nós criamos uma nova tabela que apresenta a área parcial em quilômetros quadrados, os cálculos para a área acumulada, porcentagem da área acumulada e a cota dessas respectivas áreas. E esses dados foram utilizados para plotar esses gráficos que representam a curva hipossométrica com a área acumulada e a curva hipossométrica em porcentagem. Esse último ele foi necessário também para obter outro dado muito importante para o nosso trabalho, que é a altitude mediana da bacia, que corresponde a 50% da área total da bacia. Foi retirado aqui. Nós exportamos para uma planilha todos os dados obtidos para os rios da bacia, como comprimento, altitude, declividade, entre outros. Assim, foi possível calcular as leis de Orton, tanto para os dados vetoriais quanto para os matriciais.